Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, falei na aula anterior alguns dos aspectos que podem alterar e afetar significativamente o processo de envelhecimento e, consequentemente, a saúde da pessoa idosa. Distingui para vocês o processo de senilidade e o processo de senescência, sendo esse último, a senescência, algo que nós devemos buscar, porque representa um processo de envelhecimento natural, livre de qualquer doença. Já a senilidade, ela vai representar um processo de envelhecimento onde, em alguma fase da vida, algum problema crônico ou talvez um problema debilitante, como por exemplo o câncer, acometeu o indivíduo e gerou sequelas para a saúde futura. Assim, se pensarmos num espectro de desenvolvimento ou modelo funcional do processo de envelhecimento da pessoa idosa, podemos começar na parte superior com a funcionalidade. E tudo isso gera o que nós teremos de cascata de etapas futuras. E essa funcionalidade, ela se refere justamente a atividades de vida diária, como, por exemplo, as atividades instrumentais, as atividades avançadas, como um tricô, como, por exemplo, jardinagem, costura, ou as atividades básicas de levantar, de sair da cama. E aí a gente pensa, ora, é óbvio sair da cama. Sim, mas para a pessoa idosa, o levantar da cama pode gerar tontura e devemos gradativamente aprender novas fórmulas fisioterapêuticas ou até mesmo ergonômicas de sair de uma cama, de levantar, de agachar, às vezes de pegar um objeto. Essa funcionalidade, dividida em dois grandes espectros, ela é a de execução, quando nós chamamos de funcionalidade independente ou de independência, e de autonomia, quando nós falamos da decisão. No caso dessa última, autonomia de decisão, ela entra no aspecto cognitivo, do humor e do comportamento. Esses dois processos, a cognição, humor e comportamento, levam, caso haja alguma má funcionalidade, à incapacidade cognitiva. Nesse caso, podemos perceber que essa incapacidade cognitiva resultará na imobilidade, na iatrogenia, que seria o tratamento, a grosso modo, seria o tratamento que pode ser um tratamento médico errado, onde o médico prescreve o medicamento para uma causa que não é aquela que a pessoa tem, ou a iatrogenia é quando nós criamos tratamentos ou condutas, sejam elas medicamentosas ou não, de forma equivocada, consequentemente resultando na insuficiência familiar, quando, nesse último caso, a família e inclusive a pessoa idosa desconhece o que está acontecendo. Do outro espectro, do ponto de vista da independência, nós temos a mobilidade e a comunicação. A mobilidade ela pode ser relacionada ao alcance, à preensão, ou seja, a capacidade de agarrar um objeto e prender esse objeto, de pinçar esse objeto, postura de marcha, a transferência de um lugar para o outro, a capacidade aeróbica, às vezes a pessoa caminha por um curto espaço de tempo e ela acaba se tornando uma pessoa muito cansada em executar esse movimento. É um indivíduo que tem fraqueza muscular, e isso pode potencializar o risco de queda. Ou às vezes a gente pensa que o indivíduo idoso quebrou o pé ou a perna e caiu. Na verdade, quando temos um indivíduo idoso que sofre de comprometimento ósseo e de comprometimento muscular, a queda ela ocorre porque houve inicialmente a quebra. Então, a pessoa pisa no chão, a estrutura óssea ou muscular ela já está debilitada, ocorre a quebra e, consequentemente, a queda. Obviamente que queda ela pode resultar também, ser resultado também de outras condições, como um acidente, uma pancada, enfim. Mas uma das situações é a relação com a capacidade muscular.
Já a comunicação, do ponto de vista da visão, da audição, da motricidade orofacial, causa uma incontinência esfincteriana, ou seja, no caso da continência esfincteriana, dificuldade de urinar e de defecar. E no caso da audição, visão e até mesmo da motricidade, a incapacidade comunicativa, que resulta também na imobilidade, na iatrogenia e na insuficiência familiar. Muito obrigado.